óbvio que estava aqui, ó, engasgado a gracinha do Pedro no Maracanã. Estava 2-0, segundo tempo, nada resolvido, e o seu Pedro do Patileta. Bom dia, Alain, bom dia, André, bom dia a todos. Olha, assim, a condição do jogo foi perfeita, não teve nenhum problema. Teve lá uma pedra que tacaram do ônibus, mas é um fato totalmente isolado. Sei lá, imagino, sei lá, alguns poucos torcedores resolveram fazer isso, mas condição de jogo perfeita, gramado bom, nada demais, nada de excepcional aconteceu que viabilizasse uma atuação aceitável do Flamengo, que parecia estar jogando uma partida do Campeonato Carioca, sabe? Aqueles jogos contra um time pequeno. É um negócio difícil de entender o Flamengo, cara. O porquê desse comportamento. É um time que já teve tudo para tentar matar, para matar mesmo, né? O confronto no jogo de ida não fez, uma certa soberba. Depois veio o árbitro, eu venho falando isso desde semana passada, a arbitragem foi de fato muito ruim, mas ela não deveria ofuscar como ofuscou os erros do time. Que foi soberbo, foi blasé e por isso não fez um placar ainda mais amplo no jogo do Rio de Janeiro, principalmente no primeiro tempo. E aí veio para cá numa situação que o adversário estava vivo, né? Aí você tem uma atuação, um ritmo muito cadenciado contra o adversário que divide todas as bolas. Até o Felipe Luiz na coletiva falou, né? Os times argentinos nesses jogos descobrem espaços enormes do campo. Sim, porque os caras estão deixando tudo que podem. É importante entender um pouco da cultura do futebol em outros países, como certas situações e competições são encaradas. Aqui na Argentina, a Libertadores, desde que ela existe, desde os anos 60, ela é vista como assim, ela é o objeto do desejo. As torcidas cantam música sobre a Libertadores, o sonho de ganhar a Libertadores. Não importa se o time é bom ou ruim, se está sendo rebaixado, eles sempre exaltam a Libertadores. O Estudiantes é um clube de La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires, fica a 60 e poucos quilômetros da capital federal, da cidade de Buenos Aires. É uma cidade com 900 mil habitantes, mas é um clube local. É um clube que tem sua torcida concentrada aqui, né? Não tem tantos torcedores espalhados pela Argentina como o River, como o Boca, como o próprio Racing, São Lourenço, Independiente, que são os mais populares. Então é um clube mais local. Vamos imaginar mais ou menos aqui o que poderia ser o Guarani, Ponte Preta, muito parecido, né? Campinas tem 1 milhão e poucos habitantes, é um pouco maior do que a cidade de La Plata, onde estou. Fica a 100 quilômetros aproximadamente de São Paulo, pouco menos. Aqui 60 e pouco. Quer dizer, não é uma diferença. A distância é parecida, está perto da principal cidade do país, uma maior, digamos assim, uma região metropolitana, no caso Buenos Aires, no caso São Paulo. Então você imagina o Guarani com 4 Libertadores e jogando primeira divisão, ou a Ponte Preta, qualquer um dos dois. É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Estou tentando traçar um paralelo para as pessoas entenderem. E aqui, o moleque nasceu, a menininha nasceu, já vai ganhar a camiseta dos Estudiantes, com o símbolozinho da Taça Libertadores e tal. Lá no clube, eu estive lá, fiz até alguns vídeos que eu postei em rede social. É um estádio reinaugurado em 2019, é um estádio novo. E eles têm um restaurante que fica do lado de lá, oposto às câmeras de transmissão, onde tem uns camarotes do outro lado. Na parte de baixo tem um restaurante, funciona direto. Durante a semana, não tem jogo, e até na véspera eu fui ter essa experiência, eu almocei lá, à beira do campo. Você almoça, monta as mesinhas, à beira do campo. Tem a placa de publicidade, você fica ali entre a placa e aquela parede ali onde tem o restaurante. No dia do jogo, você não pode almoçar ali fora, jantar ali fora, porque eles tiram as cadeiras, evidentemente. Mas lá dentro, você pode almoçar ou jantar, dependendo do horário do jogo, e você pagando por isso, você comprando ingresso, você janta, sai e tem umas cadeirinhas na beira ali, você senta naquela cadeirinha e assiste o jogo ali, à beira do gramado, a poucos metros da linha lateral. Então, tem esse espaço. Ao lado tem um coworking, né, para o pessoal trabalhar e tal, até eu usei durante um tempinho lá, a internet melhora e tal, você paga uma pequena taxa e utiliza, qualquer pessoa pode utilizar. E ao lado, dentro desse coworking tem algumas salinhas de reunião, né? Ou seja, se você está sozinho para trabalhar, você senta com o seu computador e trabalha. Se você vai fazer uma reunião, você reserva uma sala de reunião. Onde que eu quero chegar? Uma das salas de reunião, sabe qual é o nome? Mineirão. Por que Mineirão? Por causa do título, né? Porque eles ganharam a Libertadores, a mais recente, 2009, do Mineirão. Assim, os caras pensam nisso o tempo todo, gente. O tempo todo. Então, o jogador argentino, especialmente, até o Uruguai, tá, mas principalmente o argentino,
que vai para o Estudiantes, ele já saca, logo que ele chega, ele já aprende o seguinte: aqui nós somos 4 vezes campeões da Libertadores. O Racing tem uma, São Lourenço tem uma que ganhou só em 2014, tá? O Vélez tem uma, o River tem 4, como nós, o Boca tem 6, tem só 2 a mais, o Independente tem 7, né? O maior campeão, enfim. Mas os times de Rosário, News e Rosário Central não tem. O rival deles aqui, o Ginásio La Plata, nem sonha com isso, nunca conquistou. O Argentino Júnior tem uma. Então, assim, nós temos 4. Nós somos um time de Libertadores, um clube gigantesco. Essa autoestima dos caras passa por isso. Então, quando um time desse vai jogar uma partida de Libertadores, ele vai se superar. Os caras vão jogar tudo que podem. E o Eduardo Domingues, eu acho que é um bom técnico. O time tinha uma estratégia. Ele conseguiu consertar o time no jogo do Maracanã e se manter vivo. Quando ficou com um homem a mais, tudo bem, a expulsão foi um absurdo, mas ele soube usar a vantagem numérica. E tinha uma estratégia muito clara ontem aqui. E ela passa muito por esse algo mais. A gente não pode perder, gente, a referência, né, de que por mais que o futebol tenha cada vez mais pessoas profissionais, o André é um deles, explicam a parte tática. O futebol tem aspectos emocionais, aspectos mentais, comportamentais. E isso passa muito pela maneira como você encara o jogo, encara o adversário. E você percebia ali o Estudiantes mobilizadíssimo. Assim, os jogadores, certas jogadas, você acha que o cara vai perder na corrida, os caras chegam. Aquele gol que o Pedro perdeu no primeiro tempo, o Pedro foi na velocidade normal dele, né, como se fosse o jogo contra o Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca. O Facundo Rodrigues, ele vem feito um louco, se atira na bola e impede a finalização. Aquela bola eu vi dentro do gol. Falei, pô, vai fazer o gol, né? Você vê a diferença de velocidade, diferença de intensidade e de entrega. De um lado, o jogador, ele não vai fazer esse gol. Eu não vou deixar. Do outro lado, né? Vou fazer, né? Opa. Vocês repararam que o Medina deu um passe de letra no segundo tempo? Foi. Ele deu um passe de letra. Por que ele fez aquilo? É óbvio que estava aqui, ó, engasgado a gracinha do Pedro no Maracanã. Estava 2-0, segundo tempo, nada resolvido, o seu Pedro do passe de letra. É óbvio. Ele fez aquilo para quê? De sacanagem, pô. Até a região do campo foi parecida. Então, assim, o Flamengo entende isso ou não vai passar pelo Racing. O Racing é melhor que o Estudiantes, tem jogadores melhores, torcida maior, estádio maior, pressão maior e é um time que se entrega mais ainda. Se o Flamengo fizer um bom placar no Rio de Janeiro, ele pode esvaziar isso bastante. Se ele não fizer, ele vai ter que jogar muita bola no jogo de volta, porque vai enfrentar um adversário ainda mais aguerrido do que o de ontem. E até conversava com o André durante a semana. É um time que chuta todos. Enquanto o Flamengo não chuta, o Racing é o time chuta-chuta. Abriu, bate pro gol. Ontem aquela bola do Arrascaeta, começo do segundo tempo, um erro cometido pelo Estudiantes, ele caminha com a bola, não chuta, não passa, tenta passar por quê. É impressionante. Impressionante. Então eu acho que ontem, além dos erros, das falhas individuais, atuações individuais ruins, faltou entender o que é essa competição. Isso não é clichê apenas, não é fato. A Libertadores vive. Vamos falar do Palmeiras? Gente, o Palmeiras classificou com sobras e merecidamente, mas até os 43 do segundo tempo, o River estava vivo, gente. Estava vivo. Se o pênalti acontece do outro lado, se aquela bola do Salas vai dentro do gol, cara, olha que loucura. Não estou questionando de forma alguma a classificação do Palmeiras, é muito pelo contrário. Mas o River Plate conseguiu ficar vivo até os 43 minutos do segundo tempo. E perdeu em casa. Estava ali por um gol para os pênaltis. Quer dizer, tem isso, né? Enfim, o Flamengo acho que nunca vai aprender isso. Agora a classificação foi justa, né? Porque no cômputo dos 2 jogos o Flamengo foi melhor. O Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem do jogo do Rio. Acho que a classificação é inquestionável. O primeiro tempo foi muito bom, a qualidade do jogo, a forma como o time jogou. Mas ontem, eu te disse, se esses caras não aprenderem essa lição depois do jogo de ontem, nunca mais vão aprender. Estou falando dos jogadores, tá? Especificamente dos jogadores. Muito mais do que o Felipe, na minha opinião. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live.
Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix, isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí, os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.